profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 9, tem uma palavra que já foi tema profético para o nosso ministério. Todo mundo achou? Diz assim a palavra: a sua posteridade, ou seja, o que vier depois de você, através de você, será conhecida entre as nações. A Bíblia não está dizendo que vai ser talvez, ou mais homens, está dizendo que vai ser conhecida. Teus filhos, teus netos, eles vão ser conhecidos, as nações vão conhecer. De que forma? De alguma forma alguém vai conhecer a tua posteridade. Ah, esse aqui não é filho daquele rapaz, do Gustavo, que é pastor lá da igreja? Ah, esse rapaz não é neto daquela irmãzinha que lá mora ali na esquina. Vai ser conhecido. E a Bíblia diz que os nossos descendentes, no meio dos povos, também serão conhecidos. E todos quantos virem, eles vão reconhecê-los como? Como o quê? Família bendita. É assim que tem que ser reconhecido. Eu também, irmão. Também. Mas isso aqui não é um passe de mágica. Isso não é um passe de mágica. Esta aqui é a verdade que Deus quer que aconteça na minha vida e na tua vida. Por isso que Ele disse que faria um povo exclusivamente dele, diferente. O crente, ele é diferente. Às vezes a gente quer se assemelhar com os... Não adianta querer se assemelhar. A gente é diferente, irmão. É diferente. Pastor, mas sabe como é que é? Às vezes a gente tem que abrir mão aqui e ali. Você tem que saber o que você está abrindo mão. Você pode estar abrindo mão de um preceito, de um princípio que Deus não abre. Então entenda algumas coisas. Essa palavra aqui é a verdade que Deus quer que aconteça na minha vida e na tua vida. As pessoas têm que olhar para a nossa casa e elas têm que dizer assim: família bendita do Senhor. Você compreendeu isso aqui? Por isso que eu te perguntei se você cria na Bíblia. Porque de repente se você não crê, isso aqui passa de largo. Mas se você crê, isso tem que acontecer. Não vai acontecer num passe de mágica. Vai acontecer debaixo de uma unção de Deus, do mover de Deus e de uma postura nossa, acreditando que isso aqui tem que acontecer e vai acontecer na nossa família. Mas, entenda, o inimigo das nossas almas, ele sabe disso também. Ele sabe. E desde a primeira família da terra, que foi Adão, que foi a primeira família, que não foi a minha família, que não foi a tua família, foi uma família que andava com Deus literalmente. Bota isso na tua cabeça. Toda tarde, quem ia na casa de Adão tomar café era o Senhor. E aí, Adão, trouxe aí um bolo aí, vamos tomar um café? Pede para a irmã Eva fazer um cafezinho e vamos tomar um café. Toda tarde Deus vinha estar com eles. Toda tarde. O próprio Deus vinha. Para você ver a seriedade da coisa. Então Deus nas suas conversas dizia assim: olha, eu te dou autoridade sobre todas as coisas, para que lá na frente as pessoas olhem para você, Adão, para você, Eva, e vejam que a sua família é uma família bendita em mim. Mas vocês têm que entender certas coisas. Há princípios, há situações que são imutáveis. Por exemplo, um princípio de Deus, ele é imutável. O princípio de Deus jamais pode ser quebrado. Se quebrasse, o sol bateria na lua, acabou. A gente não estaria aqui. Então, como o inimigo sabe, o que ele fez? Já na primeira família, você conhece a história, eu vou pular, você conhece. E já nessa primeira família, ele vem tentando até hoje trazer dor e sofrimento nos lares. Eu não sei quantos aqui já jogaram boliche. Quem já jogou boliche aqui? Não é legal jogar boliche? Ih, eu gosto de jogar boliche. De vez em quando a gente vai jogar boliche. E o boliche, a gente tem um macete no boliche. O boliche, ele tem um pino assim central. Aí do lado tem 2, depois tem 3, vai aumentando. Se você acertar esse pino aqui, os demais caem. Então o que Satanás faz? Parece que ele sabe jogar boliche, hein? Então ele fala assim: eu posso mexer na saúde. Se eu mexer na saúde de alguém, vai alterar alguma coisa, mas vai ser na saúde de alguém.
Eu posso mexer na finança, mas se eu mexer na finança de alguém, já sei o que eu vou fazer, eu vou jogar no pino central, eu vou mexer na família. E ele sabe que se ele mexer na família, você pode ser rico, você pode ter saúde, você pode ser o que for. Mexeu na família, mexeu na estrutura de Deus. Então Satanás não é bobo. Então ele sabe como joga. E alguns crentes percebiam que na época da Grécia, não é? Aquela coisa do misticismo foi encampado, a figura do inimigo floreada de uma forma assim estética. Né? Você passa hoje em algumas casas aqui em Nova Iguaçu, você vê lá a figura assim até do diabolos, né? do anjo caído. Aí você vê um bicho vermelho com chifre, com rabo, com pé de cabra. Aquilo é legal para eles, para fazer a figura deles. Mas para nós não cabe, porque você sabe que Satanás, se for preciso, ele se transforma em anjo de quê? De luz. Então você não vai ter, você precisa estar muito atento ao olhar e para saber se ele é o anjo de Deus ou se é anjo do mal. Se é um anjo que mantém a sua originalidade ou se é um anjo caído. Então a gente está tratando com assuntos muito sérios, porque a gente não para ver que o negócio é sério, mas é sério. É muito sério. Só é sério. É tão sério que eu já disse para você, que família é tão séria que se a gente não perceber, fica pesado. Eu tenho um pastor amigo meu, pastor de 3.000 ovelhas. 3.000 ovelhas. E ao final de um culto de domingo à noite, ele chega em casa e ele fala para a esposa dele: cadê nosso filho? Eu não tenho visto nosso filho. Ela falou: se você não reparou, desde sexta-feira ele não está em casa. É mesmo? Não reparou. Foi para a igreja, cantou, bateu palma, papapá, ppp, pregou, comeu na cantina, fez tudo. Mas não percebeu que o filho dele, há 3 dias, não estava em casa. E quando ele foi procurar, estava dentro de uma favela do Rio, morto de overdose de cocaína. Então, desde Adão e Eva, Satanás vem tentando trazer dor e sofrimento nos lares. Lares esses que Deus disse que teria que ser abençoado. Ele trouxe dor e sofrimento quando Caim matou Abel. É porque você não para perceber às vezes. Esses dias a irmã chegou aqui na igreja, passei ali no frente ali o Guanabara, tinha uma banca, ele tá, irmão mata o irmão, é fim do mundo, né? Eu falei: desde o começo da Bíblia, só você virar essa capa aqui, ó, preta, aqui, ó, entrou aqui, já está aqui, ó, o irmão matando irmão. Desde aqui, ó. É porque a gente não para perceber que Satanás usa as mesmas armas. Trouxe dor quando Caim matou Abel, trouxe tristeza e dor na família de Noé. Você conhece. Eu estou falando de pessoas, sumidade, irmão. Eu não estou falando aqui de exemplos comuns, eu estou falando de Adão. Adão era uma expressão assim, uma figura que não tem explicação. Um homem que cuidava de uma área do tamanho do Amazonas, de uma forma, como é que ele cuidava? Não sei. Eu acho que ele estava aqui numa ponta e ele sabia que havia um leão lá na outra ponta, ele se teletransportava, sei lá, era um negócio assim, estrondoso. Estou falando de Noé, uma mente brilhante, que construiu uma arca para salvar a população da terra. E você sabe quantas famílias Noé salvou? Alguém sabe quantas famílias Noé salvou no dilúvio? Quantas famílias? Quantas? Só uma, só dele. Então eu estou te falando que o negócio, se você não parar para pelo menos falar assim: não, peraí, cara, eu tenho que batalhar por isso aqui, as coisas vão sair pelo ralo. E essa profecia de famílias benditas não pode cair numa terra e ser levada para o ralo. Isso aqui é palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Foi assim com Abraão. Você conhece a história de Abraão? Que teve 2 filhos que até hoje brigam, lutam, explode bomba, mata. Estava vendo esses dias uma série sobre o Mossad e o Hamas. Meu irmão, é sangue para todo lado. É Ismael e Isaac brigando. O tempo todo. Quanto tempo tem? 4.000 anos de briga, de luta, de dor. 4.000 anos de guerra de 2 irmãos.
Estou te falando dos irmãos que brigaram no almoço, fizeram as pazes à tarde. Estou falando de 4.000 anos de guerra dos irmãos. Morreram e a ideologia perpetuou. Eu estou te falando de Moisés. Você conhece a história? Estou te falando de Davi, que era um ícone. Tudo era Davi. É uma sumidade. Se você vai em Israel, tudo é Davi. O nome do Shopping Center é Davi, David Center. O nome qualquer coisa lá é Davi, alguma coisa. É uma sumidade, Davi. Mas, você conhece a história de Davi. A casa dele era uma desgraça. Estupro, morte, traição. Era uma coisa louca. Era um negócio assim que se você falar a história e não contar que é Davi, você vai pensar que é novela da Globo. Você vai falar assim, é aquela novela da Globo. Não, é a novela de Davi. Por quê? Ele sentava num trono para julgar, mas esquecia que ele tinha uma casa para julgar. Então até hoje Satanás ele quer trazer dor e tristeza ao nosso lar. Por isso nós temos que vigiar e orar. Fechar brechas. É difícil hoje, fechar brechas. Eu vou contar uma história aqui, ó, triste. Vou guardar os nomes, porque estamos publicamente, né? Mas eu me lembro quando eu era diácono dessa igreja, eu administrava essa igreja, e tinha um garoto aqui na igreja que ele entrava aqui, ele quebrava o banheiro, ele pegava papel higiênico, enfiava dentro dos vasos, entupia. E eu falava assim para a mãe dele, irmã, a senhora tem que cuidar desse menino, esse menino, ele é muito agitado, ele faz, é coisa de criança. Eu falei, mas ele não pode entupir o vaso da igreja, irmão. É um trabalho que você não imagina para desentupir. E o garoto arrumava confusão, brigava, ele pulava do banheiro assim, igual o Homem-Aranha, ele pulava. Eu falei, esse garoto vai cair, irmão. Você, não, deixa para lá. Esse menino cresceu. E alguns anos atrás eu encontrei com a mãe, e ela falou assim, ora pelo fulano. Eu falei assim, teu filho, como é que ele está? Rebelde demais. Você acredita que esses dias eu fui falar com ele, ele pegou um pedaço de uma barra, sei lá, um negócio para me agredir? Eu falei, acredito. O senhor acredita? Eu acredito. Já de pequeno ele já era assim. Porque a gente não para perceber que a criança ela vai crescer. E eu vou dizer um negócio para você aqui, que talvez ninguém goste de falar, mas eu não estou nem aí, porque eu gosto de falar mesmo, eu gosto de falar isso. Porque essas coisas, eu queria muito sentar nesse banco e que um pastor falasse isso para mim. Eu gostava muito assim, sabe? Eu sentava num banco para ouvir um pregador, mas eu não ouvia nada. Estou falando para vocês, irmãos, nasci no Evangelho. Eu me lembro dos meus pastores primeiros. Eu falava para ele, pastor, isso é mistério, mistério. Nunca me explicava nada. Não é mistério. A Bíblia diz que a Bíblia é revelada. Você tem que entender onde está o ponto. Então a gente precisa compreender certas coisas. Que essa criança ela vai crescer. Você lembra que quando Moisés entra na terra, Deus fala assim, Moisés mata todo mundo, inclusive as crianças. Eu não entendi, eu falava, por que matar as criancinhas, gente? Tadinha das criancinhas. É porque essas criancinhas um dia elas iam crescer, elas iam se vingar. Então eu vou falar um negócio para você. Se você não cuida quando é pequeno, ela vai crescer e depois não tem como. Hoje não tem como você falar com seu filho assim, ô meu filho, ele vai falar, o que foi? Eu não sei aqui quantos são da época, que eu já não sou da época. Peguei parte. Da época que o pai não falava, ele só olhava. Quem pegou essa época? Que o pai só olhava, você já tremia. Hã? Ou se olhar, ele vai falar assim, o que está olhando? Está olhando, velho? O que está pegando aí? Não é assim? Eu estou inventando. Meu irmão, se eu estiver falando alguma heresia, você pode falar, pastor, o senhor está mentindo, está falando heresia. Eu estou mentindo, estou falando heresia? Não estou. Então eu estou te falando algo muito sério, que quanto mais tempo passa, se a gente não parar para perceber, mais situações vão ocorrer. Então ouça o que eu estou te falando, nós precisamos fechar as brechas, cuidado lá, direcionar nossos filhos, direcionar os nossos parentes na vontade de Deus. Muitos personagens bíblicos não entenderam isso, não buscaram a Deus para os seus filhos, não buscaram a Deus pela sua casa. Estou falando de pessoas aqui dentro da palavra de Deus, da Escritura. E nós não podemos errar os mesmos erros deles. Nós temos que fazer como fez Josué. Josué falou, eu decido, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Tem que ser decidido, tem que ter pulso firme. Se não fizer isso, não vai ter. Escreve, está sendo gravado, registrado. Eu vou botar essa pregação em todas as mídias sociais para nunca mais sumir. Eu vou usá-la eternamente, porque eu sei o que eu estou te falando. E eu preciso que você acredite no que eu estou te falando. E Deus sabe porque tem que ser eu para pregar isso. De todas as famílias, ou das áreas da família, eu te falei aqui várias, há uma que eu tenho visto um certo relaxamento. Qual é o relaxamento, bispo? É o cuidado com os filhos. Eu estou te falando isso porque sou pai, eu tenho 2 filhos. Eu também tenho filhos. Eu não estou aqui dando de bam para vocês, estou falando porque eu também sou pai, eu sei a luta que é. Eu sei a luta que é. Meu filho, quando saiu do colégio tradicional que ele estudava, e ele veio estudar aqui em Nova Iguaçu, parecia que eu tinha mandado ele para fazer um curso na selva. Parecia que estava mandando ele para um curso de operações especiais do Exército na selva. Primeiro dia que ele chegou em casa, assustado. Ele me contou coisa, falei, meu filho, seja bem-vindo à realidade. Ele estudava num colégio totalmente tradicional. E a gente vira, irmãos, o bicho da goiaba. Você sabe o que é o bicho da goiaba? O mundo do bichinho da goiaba é a goiaba. O mundo do bichinho da goiaba é a goiaba. Você que tem mídia social, você que tem, por exemplo, Facebook. Quem tem Facebook aqui? Nós não temos Facebook. O seu Facebook aparece assim de manhã. Bom dia, Jesus está contigo. Não é assim? Só aparece porque você é crente. Porque se você olhar o Facebook de quem não é crente, meu amado, você vai ter um infarto. Primeira coisa que aparece é uma menina sendo estuprada. Que isso? Eles filmam, eles botam na rede, eles não estão nem aí. Você não lembra da menina que apareceu no Facebook? Lá no morro, estuprada por sei lá quantos caras, até esqueci a conta, era tanta gente que esqueci a conta. Aquilo foi aparecer no Facebook e gente curtindo. A gente faz, oh, meu Deus, mas para eles é tudo natural hoje. Eu estou explicando para você que se você não prestar atenção, isso cai no nosso colo. Isso entra dentro da nossa casa. Eu vou voltar a explicar o que eu falei lá atrás. Talvez não estava gravando. Presta atenção. Quando eu era criancinha, lá mineiro, lá em Barbacena, quando a gente era criança, os pedidos de oração que chegavam nos púlpitos da igreja era assim: ore por um tio do porteiro, primo de não sei quem, de 3º grau, que está passando por dor de barriga. Era assim as orações. Ore por um vizinho do diácono tal, que mora lá na ponta da rua. Hoje não é. Os pedidos que eu recebo hoje, se eu te mostrar os pedidos que eu recebo hoje ali no meu WhatsApp, você se assusta. Tem gente que manda assim para mim: pastor, descobri que a minha filha tentou se matar. Ainda bem que descobriu. Porque a baleia azul faz com que você não descubra. Eu te faço uma pergunta tola, tosca. Você sabe a senha do celular dos seus filhos? Te fazer uma pergunta, vou fazer a pergunta para a igreja, vou fazer para essa câmera aqui. Você que está aí, desculpa você que está aí na internet. Olha só, você tem acesso ao quarto do teu filho ou já não pode mais entrar? Tem gente que já não pode, né? Ou você já pode ainda, tem a senha de entrar? Ou já não pode mais, já está proibido. Ali é um lugar particular da casa onde você não entra. É Gaza. Você não passa. Você acha que eu estou brincando, que eu estou falando para você? Então preste atenção no que eu vou te falar. A primeira coisa que Deus fala a Moisés, depois de libertá-los do Egito, tirar eles de um lugar de prisão e trazê-los para Canaã, primeira palavra que Deus fala para Moisés: Moisés, cuida dos filhos, porque eles vão ser a continuidade do povo, eles vão ser a continuidade do meu mover sobre a terra, porque Deus não envia anjos para pregar evangelho, para viver na terra. Deus usa a mim e a você. Se eu e você não formos, lembra da palavra de domingo retrasado, domingo passado, nós falamos sobre reconciliação. Deus não vai enviar anjo para pregar para ninguém, Deus envia a nós.
Mas se não tiver nenhum de nós, lembra que teve uma época que não teve? Ou você não lembra que teve uma época que não teve ninguém para pregar? Deus chega para Israel e fala assim, ó, preciso que alguém fale de mim. Sabe o que o próprio Isaías falou? Tem ninguém não. Eu queria só um só para entrar na brecha. Um. Imagina, milhões. Tem não. Não é de alarmar? Aí Isaías fala assim, então faz o seguinte, Senhor, envia a mim. Aquele que era o porta-voz para o povo para escolher, que ia aplicar a prova do Enem Gospel, vou aplicar a prova, eu sou aqui o professor que vai aplicar a prova. Ninguém passou, então tem que ser você. Ninguém passou. Tem que ser vocês aí. Você sabe qual foi a palavra que Isaías fala na sua pregação? Isaías fala assim, Senhor, quem deu crédito? Ninguém deu crédito. Então, Deus fala na entrada da porta da terra prometida, Deus fala em Deuteronômio 6. É o chamado Shema Israel. Ouve Israel. Você sabe, para o judeu ouvir, não é só você ficar ouvindo. Você pode estar aqui ouvindo, mas tua mente está longe. Mas quando Deus fala para você ouvir, você dá crédito. A palavra tem que dar crédito. A gente entra na igreja, sai. A gente estava conversando essa semana, um casal de pastores esteve lá em casa, ela falou assim, pastor, o senhor acredita? As pessoas perguntam se eu acredito. Eu já respondo, eu acredito. Eu estava pregando, aí no final da pregação, eu preguei assim uns 35 minutos. Quando eu acabei de pregar, eu falei assim, alguém lembra do tema da pregação e o versículo base? Ninguém lembra. Eu falei, com certeza. Acredito. A gente está tão acomodado, a velocidade da informação, que a gente está aqui pensando nos likes ou dislikes. Amados, a gente está vivendo no século 21. Num século tenebroso. Já havia escrito o livro, né? Esse mundo tenebroso. Esses dias eu estava sentado à mesa, aí eu coloquei açúcar. Eu estou cortando totalmente o açúcar. O café eu já consegui. A Arlete já bateu ré, ela não toma mais açúcar no café. Eu já estou quase chegando lá. É um vício. Açúcar é um vício. A gente fala do cara que bebe, mas o açúcar é um vício para você cortar, meu irmão. Mas eu estou chegando lá. Aí eu estava pensando assim, interessante, quando eu era criança, eu tomava água da mangueira. Quem tomou água da mangueira jogando bola aqui? Não? Hoje em dia você tem que colocar o filtro. Não, mas no caso a gente jogava bola, dava aquele calor, né, a gente tomava. Hoje tem que colocar o filtro Mega, Hiper, Super, Plus, com prata coloidal, com infravermelho longo, com... Morre. Carvão ativado. Amado, eu tomava água sanitária e não morria. Hoje tem que botar carvão de aço. O cloro, o flúor, eu não sei. Amado, estamos vivendo uma época do terror. Você conhece algum jovem, adolescente, amigo teu? Alguém aqui conhece algum adolescente da tua época que tinha síndrome de pânico? Hã? Meu amado, você lembra na escola? Esses dias, fulano não está indo na escola, o que eu... Não, ela está com depressão. Meu amado, eu não me lembro de nenhum aluno que estudou comigo no primário, que teve depressão. E olha que a gente tinha professor. Meu amado, eu tinha uma professora, não vou falar, não pode. Eu tinha um professor de uma matéria, quando a mulher entrava assim, eu via assim a diabolas, a demônia. A capeta, ela entrava, eu tremia dos pés à cabeça, e eu fazia o sinal da cruz. E ele dizia, sai, Exu, sai, pombagira dos infernos. Amado, era um negócio tenebroso. E eu vou dizer outra coisa a mais. A época que nós vivemos, eu vou falar um exemplo de minha mãe, que morreu jovem, porque o nome dela era Jovem. Jovem Dias Pimentel da Costa. A minha mãe não tinha celular, mas ela não precisava ter celular. Ela sabia onde eu estava. E como é que ela sabia?
ela botava o joelhinho no chão. E ela ajoelhava. E Deus falava onde estava. Então eu estou falando para você que hoje não se tem joelho no chão. Hoje quando você quer saber do seu filho, você passa um zap para ele. Estou preocupado. Ele não respondeu, não ficou azulzinho, não visualizou. Minha mãe nunca pensou nisso. Tua mãe nunca pensou nisso. Nunca. Quantos que tem mais de 40 anos aqui tinha plano de saúde quando criança? Quem tinha plano de saúde aqui? Quantos foram na Sandu? Quem foi na Sandu? Levanta a mão na Sandu. Naquele mundo tenebroso. Quem foi? Foi? Aquela fila. Alguém morreu? Amados, eu estou te falando algo muito sério. Você não parou para perceber. Você precisa clamar pela tua família. A gente inverteu os pontos. Hoje em dia quem cuida dos nossos filhos, quem cuida dos nossos netos, não somos nós. Quem está pregando para os teus filhos não sou eu. Quem está pregando para os teus filhos é um youtuber famoso aí. Que já tem outdoor na cidade pedindo para ele ser o maior do mundo. As músicas que os teus filhos ouvem, os nossos filhos ouvem, não são mais as músicas que a gente ouvia. Você pergunte, faz um teste para você. Você que está me assistindo aí, está agora assistindo aí porque foi gravado, chama teu filho, se você é uma pessoa evangélica, fala assim, filho, fala um versículo da Bíblia, um versículo, precisa dois, um. Vai travar, irmão, vai pegar fogo na cabeça, vai cair o cabelo tão quente que vai ficar. Oração pelos filhos, aquela coisa de eu abençoo meu filho, orar por ele à mesa. Existe isso, irmão. Na tua época, se seu pai não sentasse à mesa, ninguém comia, não era assim? Quem foi assim? Se o pai não sentasse à mesa, ninguém comia. Levanta a mão para me saber. Olha só, hoje em dia nem precisa. Um come na cozinha, outro come no quarto, outro come dentro da casinha do cachorro, outro come sei lá onde. Então eu estou te falando, presta atenção aqui que eu vou terminar para a gente clamar. Eu estou te falando que os tempos passaram e a gente não percebeu. Então Deuteronômio 6, versículo 4 a 9 diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único. Já não é mais único. Mas já foi. Hoje não é mais. Diz o 5, amarás o Senhor teu Deus, esse único, de todo o teu coração, alma e força. Está envolvido toda a alma, todo o corpo, que é a força, e todo o coração, o espírito. Todo ser é de Deus. Todo ser é de Deus. Continua. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Primeiro no teu coração, Pai. Primeiro no nosso coração, irmãos. E depois, pastor, depois você vai inculcar na cabeça dos teus filhos. Sabe o que inculcar do original? É você abrir a cabeça da criança, abrir. Enfiar a lei lá dentro e costurar, fechar. Era isso. E delas falarás sentado na tua casa. Amados, hoje a gente não tem tempo de falar a Bíblia sentado. Porque a tua TV não deixa mais. A tua TV, ela está atrelada a um canal de internet. Ela hoje é um fenômeno. Ela tem numa entrada dela, ela tem um provedor de internet que entra em várias plataformas para você ver o que você quiser. Ela tem nela também no outro cabo, direto, ela tem TVs por assinatura. Não tem tempo da gente falar mais sentado em casa. Andando pelo caminho, eu não sei quem já viu, recebi um vídeo esses dias, pessoas a moça esse dia aqui foi atropelada. Aqui na rua da igreja. Não sei se ela morreu, se alguém souber, depois me diz. Eu fiquei preocupado com a dona, uma velhinha atravessando a rua, e um carro fez assim, blum, levou ela. A moça estava dirigindo no celular. Blum, atropelou, nem viu que atropelou a dona. Porque ela estava tão intertida, andando pelo caminho, mas não era com a palavra de Deus. Era para ver o que estava acontecendo na mídia social. Não existia isso lá atrás. E foi chegando. Mamãe, quantos passos? Lembra disso? De quê?
de formiga. Aí botar um passinho. Lembra dessa brincadeira de criança? Quem brincou com essa brincadeira de criança aqui? Amarelinha. Quem brincou de amarelinha? Por isso está todo mundo nós gordo aqui, ó. Tô pançudo, que nunca mais pula. Seu pai, já doeu até o... Ai, até doeu. A gente não faz exercício. As crianças de hoje não pulam amarelinha, não pulam corda. Elástico. Lembra disso? Bambolê. Aquilo ali foi tudo programado para você perder caloria, para continuar. Entendeu? O outro está lá atrás apontando. Ó. Ao deitar e levantar. Meu amado, deita. Ninguém deita hoje. Quem é que dorme hoje, irmão? Tem como. O celular não deixa você dormir. Quando você está assim para dormir, assim, ó, os olhinhos, olha para mim. Ó, os olhinhos. Aí vai assim. Aí você, opa. Deve ser o bispo pedindo alguma oração. Não é não, irmão. Que dera fosse. 3 horas da manhã. Né? Não, pastor, o meu não faz não. Não, o teu não faz assim, o teu faz assim. A cama treme. Não dorme. Mas não é para ler a Bíblia. Não é para ler a palavra. 8. Atarás como um sinal na tua mão e será como frontal os teus olhos. Ou seja, onde você olhar, você vai ver a palavra do Senhor. Amados, com todo respeito agora, a gente está rindo, mas é sério. A gente não vive mais isso. Olha o 9. Escreverás nos umbrais da tua casa e na porta. Na minha casa tinha quadros com versículos bíblicos. Quem teve quadros com versículos bíblicos aqui? Quem teve? Levanta a mão mais alto, vamos ver. Baixa a mão agora. E agora, quem é que tem quadro com versículos bíblicos em casa? Olha só, irmão, como é que acabou. Está escrito ali. Ó. Mas a gente tem o escudo do clube que a gente gosta. No quarto tem a foto da Frozen, fala outra aí. Britney Spears, o que mais? Anitta. O que mais? Anitta tem até de gente grande, pô. Não vai ter de criança? Tem gente grande também, quadro com a Anitta. O que mais? Fala aí. Fala aí, irmão. Tá com medo, né, irmão? Vai falar, irmão. Fala aí. O que mais? Mas não tem uma referência nos quartos dos nossos filhos de Jesus. Ou eu estou mentindo aqui? Se eu estiver mentindo, eu paro a pregação e nem oro. No quarto dos nossos filhos tem alguma referência de Jesus? Então não é para a gente clamar ao Senhor, porque quando eu falava isso 10 anos atrás, pastor, para que isso é bobeira, olha o que chegou. E a gente vai deixar mais 10 anos na frente, acabou, e não vai ter mais. Irmão, escreve o que eu estou te falando. Se a gente não tomar partido hoje, daqui a 10 anos, não tem famílias crentes nesta igreja. Nas outras eu não sei, porque eu não sou pastor, estou falando nessa. E se nessa eu falo, imagina as outras que não se falam. Eu termino com Efésios 6:4. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Estou chamando ninguém aqui para pegar o filho, enclausurar, fazer dele agora um mosteiro. Você vai virar freira, virar um abade agora, você vai virar papa quando crescer. Não estou falando isso. Eu estou te falando que a gente tem que criar eles em 2 coisas que a Bíblia diz. Primeiro, com disciplina. Não tem disciplina. Não tem disciplina. Nossos filhos não são disciplinados. Eles foram acostumados. Por exemplo, você tinha hora para dormir, eles não têm mais. E você sabe que se não dormir, existem hormônios que só vêm através, que são produzidos através do sono. Quando você dorme, descansa. Se não descansa, não vai ter. E lá na frente os hormônios vão fazer falta. Quando ficarem grandes, quando quiserem casar, ter outros filhos. Aí você começa a entender, desculpa a palavra não acadêmica, a loucura do mundo. Porque falta coisas que a gente não percebe, hormônios. Que foram gerados por situações que precisavam ser geradas em determinados momentos da vida. Por exemplo,
Por exemplo, nas escolas hoje não é mais nem obrigado a fazer educação física. Na minha época, se eu não fizesse educação física, eu era reprovado. Hoje já não é mais. Aí fica todo mundo... Por que as crianças se tornaram obesas? Porque come a gordura, come a açúcar, come as coisas que na nossa época a gente só tinha que era rico. Vocês lembram que na nossa época só era gordo que era rico? O pobre não era gordo, era tudo magrinho. Só tinha cabeça e dedão no pé. Por quê? Nunca, não é, irmão? A gente não tinha como comer o que os ricos comiam. Os ricos comiam barriga de verme. Não, mas era aquela cobra que engoliu o sapo. Vinha assim, fazia assim. Mas gordo não tinha. Hoje em dia, todo mundo, as crianças obesas, lógico, come tudo. Come tudo. A gente não tinha. O máximo que a gente comia era um pão com ovo, pão com mortadela e corria na bola. Hoje em dia os garotos não jogam. Onde eu morava existiam 6 campos de futebol. É mentira, Vera? 6. Quantos tem hoje? 2. Um perto da tua casa e o outro. Só aquele que eu conheço. Eram 6. Só no conjunto onde morava eram 6. Não tem mais. Fizeram prédios, acabou os campos. Não tem física. As crianças não correm. As crianças correm no videogame. No videogame. Me lembro uma vez Marcelo jogando videogame. Aí deu um problema. Ele não conseguiu passar de uma fase. Ele foi lá, puxou o fio assim, desligou. Aí ligou de novo. Aí eu falei para ele assim: na vida não tem isso não, tá? Na vida, se deu errado, não tem um botãozinho que você vai lá e desliga e liga de novo, não. Tem que continuar daqui. Tem que continuar daqui. Na nossa vida, se der zebra, irmão, não tem um botão chamado start. Vamos zerar aqui. Não tem zerar. Tem que ter coragem, tem que ter sabedoria de Deus, tem que ter admoestação do Senhor. Tem que saber o que é Bíblia. Nossos filhos têm que aprender o que Deus diz que tem que ser. Então, você que veio hoje orar aqui comigo, veio orar de uma maneira diferente. Você vai clamar pela tua casa, vai pedir assim: Senhor, eu não estou pedindo para o Senhor ir lá resolver para mim enquanto eu vou ficar em casa vendo Netflix. Eu estou pedindo que o Senhor me dê sabedoria, porque eu sei que tem situações que não vai se mudar assim de hoje para amanhã. Não vai. Por isso que eu estou falando, tem que começar agora. Clamar mesmo, chorar diante dos pés do Senhor. Falar: Jesus, eu não quero ver meus filhos fora da igreja. Há uma projeção do Instituto Barna americano que a cada 10 adolescentes, 10, quando eles fizerem 18 anos, 6 vão sair da igreja. Isso até a Vivo operadora de celular, fez. Qual é a tua religião, tal? E quando você fizer 18 anos, não, vou sair fora. Até a Vivo fez essa matéria no Brasil, essa pesquisa, e deu a mesma coisa. Agora você imagina nossas crianças que cantam aqui no Natal, aquelas crianças todas, vão fazer 18 anos, tchau. Então, chegou a hora de você começar a pensar nisso. Hoje eu vim aqui falar sobre isso com você. Como seu pastor, como seu amigo. E eu não estou dizendo que eu estou dentro da bolha, não. Eu estou fora também. Eu estou clamando pelo Senhor. Pedindo que Deus nos ajude. Para que cuide de nós. Para que a gente possa ter um futuro abençoado. Para que a gente não chore os cultos aqui de alegria e a gente vê aqui: e aí, irmã, o que houve? Ah, está triste, o que houve? Ah, tá sempre é família. Pode acreditar, cada 10 problemas, 8 é família. Por quê? Porque Satanás sabe que se ele acertar o pino, meu irmão, derruba tudo. Derruba tudo. O maior pastor americano, uns tempos atrás o filho dele se suicidou. Ele amargou. Você imagina, um cara que pregava, só os livros dele são vendidos no mundo todo, milhões. O cara é best-seller. Ele tem uma igreja gigantesca, e um dia ele chega do culto da manhã em casa, o filho tinha dado um tiro, arrumou uma arma e deu um tiro na cabeça. A Bíblia fala: você está pregando para o mundo, você está ganhando o mundo, mas você está perdendo a sua alma. É melhor a gente não perder a alma. Se a gente não ganhar o mundo, não tem problema.
mas a gente não pode perder a alma. Amém, amados? Vocês entenderam essa palavra? Você que está me assistindo pela internet, dá crédito que eu estou te falando. Vai por mim. A gente precisa clamar pela nossa casa, a gente precisa clamar pela nossa família. Assim seja, irmãos. Assim diz o Senhor. Vamos orar. Vamos clamar, Jesus. Vamos clamar, Jesus. Vamos.